Opa, e aí, tudo bem? Falei que ia mostrar o projetinho que eu tinha feito pra vocês, né? Porque senão a gente vai ficar um bom tempo sem Arduino. Eu acabei de começar com Arduino e não vai ter Arduino no canal por um tempo. Mas aqui é basicamente um circuitinho que vai ficar trocando as cores do LED aqui, representando um LED RGB, né? Porque eu não tenho, o kit de Arduino que eu comprei não vem um LED RGB. Mas daí tem como simular dessa forma, né? Aqui, ó, pá, pá. Daí tem um probleminha também, que o probleminha é o próprio push button, que se eu pressionar, mas não for forte o suficiente, pera aí aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Você viu que ele tá meio que tá trocando assim, sem ter o barulhinho de volta? É porque a porta aqui, que ela meio que fica fechando e abrindo, daí ele vai mudando. Tem uma portinha aqui dentro que não necessariamente ela fecha ou abre quando faz o barulho. Porque é dependendo da pressão que você faz, aí tem que fazer bastante força. Pressiona, solta, pressiona, solta, pressiona, solta. Beleza. Aqui eu tenho o código do circuito. Basicamente aqui definindo as portas de cada LED, definindo minhas variáveis. Aqui, ó, o código eu fiz baseado em em três variáveis. O BTNC, que significa botão clicado, e o BTNL, que significa botão liberado. E o meu ciclo, que vai definir qual ciclo que eu tô do LED, que é basicamente, você tá no ciclo do vermelho, do verde ou do azul. Daí depois eu tenho aqui setando se minhas portas aqui elas são output ou input. A única de input é o BTN, porque ele que está detectando. Eu vou mostrar a linha de código que mostra isso. Deu aqui, eu tenho um void alternar, que ele basicamente fica mudando o ciclo. Isso aqui mostra, ele muda o ciclo para que, ou seja, tá no ciclo um, vai mudar o ciclo pro 2 depois pro 3, depois volta pro um novamente, né? Eu fiz aqui, ó, if ciclo igual a 4, o ciclo volta a ser um, porque se fosse para 4, aí ia dar bug no código, né? Porque eu não tenho mais de 3 estados. Daqui o void cor, que a função da cor para definir qual cor vai estar, né? Que também é baseada no ciclo, é a variável mais importante aí. E, e aqui o meu código mesmo, que daí eu tenho o meu alter. Ah, é outra coisa da função da cor, que ela zera os botões, né? Ela zera o BTNC e o BTNL. Porque daí, quando zera, daí eu consigo detectar o próximo clique depois. Daí minha função aqui, eu tenho basicamente isso aqui que é um detector de clique, né? Eu tenho a função alternar, eu chamei a função alternar, chamei a função cor, eu também tenho a função de clique, que é aqui, ó, digitar if se a porta 7, a porta do botão tá lendo high, tá lendo, ou seja, 5 volts, ela fala que o BTNC é 1 e o BTNL é 0. Se não for isso, ou seja, se está detectando low aqui, ele vai tacar o BTNL para 1. Ou seja, eu fiz um circuitinho aqui de resistor de pull-up, que basicamente a todo momento isso aqui está detectando high, e quando eu clico, ele fecha esse circuito com esse, e o botão aqui, a porta 7, começa a detectar low. Então, quando eu clico, ele fala que o BTNC e o BTNL é 1. Acontece isso. Daí ele volta aqui para cima o código, ele vai para alternar. E o alternar, se o BTNC e o BTNL são um, ele aumenta um do ciclo. E se o ciclo for 4, ele taca o ciclo para um, né? Daí eu tenho o void cor, a minha função da cor, que se ambos forem um, o BTNC e o BTNL, ele vai ligar um LED de acordo com o ciclo que eu tô. E ele zera tudo. Por que ele zera tudo? Porque senão ia ser chato, porque eu ia ter que fazer uma variação que por que eu faço dessa forma no caso? Porque senão, o que eu ia ter que fazer? Dentro desse void core, eu ia ter que fazer três ifs. O if para o ciclo 1, que ia ser do vermelho, ou seja, ia ser LED vermelho high, LED azul low, LED verde low. Eu ia ter que fazer esses três. Daí, para simplificar, eu só fiz dessa forma aqui. Que eu desligo tudo e acendo o que o ciclo indica que é. Depois eu zero o BTNC e o BTNL, porque daí não tem problema. E é isso basicamente meu código. Não é nada tão complicado assim, não é tão diferente do que o vídeo que o cara mostrou.
O vídeo que ele tinha feito com base em funções, ou seja, ele fez a função vermelha, a função verde e a função azul. Daí ele chamava a função quando, por exemplo, se o ciclo fosse 2, ele ia chamar a função verde. Se o ciclo fosse 3, ia chamar a função azul. É isso. Mostrando aí o projetinho para vocês e espero poder mostrar mais no futuro. Eu vou, como eu disse antes, eu vou estar mostrando mais projetos de C++. Eu não gosto, eu gosto de programação, mas eu prefiro isso daqui. Eu vou focar nesse curso de programação para eu poder voltar no Arduino, porque pô, eu acho muito legal fazer esses circuitinhos aqui. O único chato disso comparado com programação é que tem que gastar um dinheirinho aí, né? Felizmente, na minha escola, como é um colégio técnico, eles têm muito componente. Então, provavelmente vai ter uns dias que eu vou ficar lá na escola e vou ficar usando os componentes deles, assim. Não vou roubar, né? Mas vou usar. Eu também vou comprar os meus. Aqui o kitzinho que eu comprei. O kitzinho que eu comprei veio algumas boas coisas. Os fios aí, né? Veio as duas coisas que eu achei, três coisas que eu achei interessante. Veio um detector de temperatura, veio esse buzzer aqui, que aparentemente é algo que emite som. E cadê o detector de luminosidade? Ah, aqui, ó. E veio esse detector de luminosidade aqui. Também vieram os LEDs e também vieram os resistores. Tá focando aqui? Aqui vieram os resistores. Vieram resistores de acho que 150, 520 e 1K. Bom, é isso aí, rapaziada. Aí meu código, meu circuito e até um próximo projeto.